Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Âncora de Carreira. Já nos segue no Insta, @podcast.âncora de carreira e participa por lá com o teu feedback sobre o que vai ouvir nos próximos minutos. Como sempre, aqui se cruzam pessoas que eu gostaria que todo mundo conhecesse, jornadas inspiradoras e temas que muitas vezes enfrentamos dia após dia, sem muita reflexão, mas que merecem uma pausa para análise. E dessa vez, a proposta é ouvir mulheres que empreendem e inovam em instituições rígidas, hierarquizadas e também predominantemente masculinizadas. Como conseguem se manter em movimento? Entre as profissionais que reuni, todas com perfil de liderança e entrega de resultado, inclusive, estão uma religiosa, uma delegada e uma professora de universidade federal. E para que fique claro, empreender aqui não se trata de abrir um negócio, mas sim de capacidade de reunir recursos para entrega de um resultado de maneira diferente, que é o conceito que a gente tem trabalhado aqui no Âncora de Carreira. E o inovar não depende diretamente de tecnologia, mas da capacidade de mudar o ambiente em que se está. A nossa conversa, ilustrada pelos demais depoimentos, é com a hoje vice-reitora da Unifateia, Universidade da cidade de Lorena, no interior de São Paulo, a irmã Zenilde Fontes, que é natural de Santa Catarina, em Porto Alegre, durante a preparação para a Jornada Mundial da Juventude, que depois disso também atuou no Mato Grosso do Sul, num hospital. E antes disso, bom, aí eu vou deixar que ela mesma conte. O fato é que desde então, desde aqueles 2013, lá atrás, tomamos chimarrão, temos longas conversas, e quando eu digo para ela que eu só quero paz, ela me diz que a paz de Deus inquieta. E daí eu sigo na minha inquietude e trago ela para cá, para inquietar a vocês também, querendo saber como isso se dá. Irmã Zenilde, falando de São Paulo, eu de Porto Alegre, estamos gravando online, então já desculpa por qualquer oscilação, ruídos, cada uma no seu ambiente. Muito obrigada por essa paradinha para falar conosco, tudo bem? Oi, Sabrina, satisfação enorme estar aqui conversando contigo, tudo certo, a conversa de hoje é bastante instigante, estou bem animada. É como sempre, sempre contando com a sua animação. E eu vou pedir que conte brevemente o que eu objetivamente não revelei, que foi a sua escolha pela missão religiosa, e como isso começou literalmente com palhaçada. Olha só, essa história ela começa logo no início da minha vida religiosa, nos meus primeiros anos, nos meus primeiros votos, na cidade de Rio do Sul, Santa Catarina, onde fui convidada por um diretor de uma TV local fechada, para fazer um programa infantil na TV e era a hora do palhaço. Então, semanalmente, a gente se reunia com as crianças e ali fazíamos, então, esse programa de TV e também fazíamos ali propaganda, enfim, das pessoas que também nos apoiavam, né? E era literalmente vestida de palhaço, tudo isso. Literalmente vestida de palhaço, com pinturas, assim, extremamente criativo, lúdico, hã, bem organizado. Eu gosto de trazer essa história, porque a irmã Zenilde me contou isso um pouco depois que a gente se conheceu, e eu acho isso muito revelador, né, de todos os processos de transformação que ela tem feito, tanto de cidade quanto da gestão, da maneira como conduz, e desses movimentos constantes na sua carreira dentro de uma vocação. Mas a igreja, ela é baseada em hierarquia. E eu já vi a sua atuação bem de perto, de bastidor mesmo. Então, um evento, como foi a Jornada Mundial da Juventude, o encontro de 40 mil pessoas em Santa Maria naquela época, depois o pós-JMJ, com 15 mil pessoas no Anfiteatro Pôr do Sol, aqui em Porto Alegre. Hoje eu sei que estás mergulhada num trabalho de atualização, reposicionamento da universidade em que atua. Não é pouca coisa, né? Exige mudança de mentalidades. Tudo isso tem um trabalho de engajamento e, muitas vezes, sob o descrédito de quem está ali assistindo. Isso para não falar de quem joga contra, né? Então, aqui a gente não fala só da gestão de pessoas, a gente fala, inclusive, de gestão de recursos. O que lhe encoraja, irmã Zenilde? Onde é que estão as âncoras para esses empreendimentos? Eu acredito muito no perfil de pessoa, né, Sabrina? Acho que algumas pessoas, elas têm o perfil de gostar do desafio. Eu sou uma dessas pessoas que gosta do desafio, o desafio me instiga, e quanto mais, mesmo quando você traz, assim, essa dimensão
das organizações mais tradicionais, realmente elas são mais desafiadoras, porque essas organizações, elas trazem valores muito perenes, muito consistentes. Esses valores perenes e consistentes que fez com que estejam no mercado há 70, 100 anos, então são instituições históricas, né? O que mantém mesmo uma organização tanto tempo são os valores. E acredito que aqui seja um grande segredo para a liderança que trabalha nessas instituições. Como tornar versátil a tradição, como inovar nessas instituições, sem perder o respeito das pessoas e com as pessoas. Então, aqui tem um longo caminho. E como você diz na sua fala, que o óbvio precisa ser dito, que não tem segredo, tem processo, eu digo que aqui não tem segredo, tem método. Porque o método, quando a gente olha para uma instituição dessa, o primeiro movimento é a liderança ter uma perspicácia, uma sensibilidade de perceber o conhecimento tácito dessa organização. Ela pode sim começar pelo conhecimento explícito, né? E quando a gente fala do conhecimento tácito, nós estamos falando, aquele conhecimento que não é expresso. É aquele conhecimento, aquela visão de mundo da organização, que está na prática, no jeito de ser, no jeito de fazer, e que de repente nem sempre a gente consegue materializar em protocolos, em procedimentos, enfim, como é, por exemplo, o conhecimento explícito. E aqui está um grande segredo. A partir disso, percebendo isso e como a gente faz para perceber isso, é fazendo uma escuta, uma percepção da realidade. E quando a gente escuta as pessoas mais antigas, mais novas, os sonhos, o que elas desejam, nós passamos a perceber quais são os valores que estão imersos nesta organização. E ali está o grande segredo que a gente precisa cuidar para manter este valor. Porque o que deixa a pessoa insegura ou deixa a organização insegura é quando ela percebe que vai perder este valor. E um outro movimento é um movimento de uma escuta ativa e que leve em conta. As pessoas perdem o medo de se lançar junto a você quando elas percebem que você escuta e reverbera aquilo que ela diz quando você conta uma história para dar continuidade, para inovar, para cocriar algo, para trazer um elemento novo na organização. Então, esse primeiro momento da percepção da realidade. Logo mais, a gente pode até trabalhar o levantamento de dados, e aí sim cientificizar um pouco isso, que é padronizar um pouco melhor para ter aí, então, as estratégias e as ações mais assertivas para essa instituição. E o movimento de passagem de um momento para o outro, ele é muito de percepção desta realidade, sistematização desta realidade, de dados concretos e tangíveis, enfim. Mas esse processo de passagem, quanto mais a pessoa se reconhece na nossa voz, e quanto mais a gente dá voz para as pessoas através da nossa posição, ela rapidamente começa a se identificar com a proposta e percebe que a mudança ela não é assim tão amedrontadora. Um movimento que eu gosto muito neste processo é contar causos, é tornar instigante o caminho. Então, se eu percebo, então, rapidamente precisamos fazer uma leitura de cenário externo desta organização e perceber para onde essa organização precisa estar para estar alinhada às inovações. Por um outro lado, nós precisamos ter muito claro este cenário interno, né, desta organização, para fazer essa passagem sintonizada com o tempo das pessoas. E aí a gente conta a história. Como seria estar num outro lugar e como fica fácil quando a gente consegue descrever o caminho. E a gente vai
sintonizando de uma forma que a gente conta a história, conta o caos, tive um sonho, percebo isso, e a gente vai percebendo se as pessoas estão conosco, não estão. E vamos dando o ritmo das pessoas e rapidamente as pessoas podem entrar no nosso ritmo. E isso é muito bacana, porque quando o primeiro passo dado do ciclo de mudança, o primeiro ponto sempre vai ter uma reação, uma resistência, sempre o novo, ele nos amedronta, mas quando passa para o segundo passo desse ciclo da mudança, que é o por que não? Por que não podemos passar do outro lado da rua? Por que não podemos dar este passo? Por que não criar esta nova situação? E aí, então, começa o processo de laboratório, de tentativas, de erros e de acertos. Nesse momento, é muito importante a liderança estar junto, segurando as pontas. Se a equipe não der conta, a liderança segura junto. Não, vamos de novo, vamos mais uma vez, até aquela primeira iniciativa dar certo. Quando a primeira iniciativa deu certo, não precisamos mais nos preocupar com a equipe, porque a equipe já encontrou o modo de como aquelas pessoas juntas podem alcançar um resultado melhor. Então, pensando nessa perspectiva, fica muito instigador, porque ela exige da gente uma permanência, uma entrega, uma doação, uma presença, eu diria assim, uma pedagogia da presença. Porque a pedagogia da presença, estar presente significa a gente acessar um conhecimento que os livros não nos trazem, que os protocolos não nos trazem, que o planejamento não nos traz, porque é o relato das pessoas que embasa o nosso tempo, o nosso ritmo, ou o que a gente pode fazer com aquelas pessoas. Então isso é fantástico, isso é magnífico nesse processo. Eu daí estou lhe ouvindo, já lhe assisti fazendo e usando esses métodos que trouxe aí, e eu lhe apresentei enquanto vocação, enquanto atuação, mas não trouxe a sua formação. E quando tu falas do método, de estratégia, de dados, de tangibilidade, a gente percebe que existe um conhecimento adquirido também, num processo de investigação. Qual é a sua formação aqui para a gente também trazer para as pessoas que nos ouvem? A minha formação, ela está muito alinhada à pedagogia, mas sobretudo na administração de empresas, nessa perspectiva de formação de grupos, muito vivencial, né, então, essa linha de círculos de paz, justiça restaurativa, muita formação aí também no aspecto da liderança. Não, em tudo que se fala aqui, é que poderia a gente pensando numa religiosa, dentro de uma instituição como a Igreja Católica, que tem uma presença masculina, mais relacionada a poder, o desafio poderia parecer paradoxal, essa obediência inerente à vocação religiosa, frente a essa atitude empreendedora e inovadora que tu nos trazes, né? Então, né, Sabrina, quando a gente fala das instituições com mais esse perfil masculino, e como que nós, mulheres, como que nós religiosas também nos relacionamos nesse ambiente, quando a gente vai para o campo da atuação profissional, a gente vai entender que o masculino e o feminino são complementares, que as competências, elas têm algumas questões específicas, mas enfim, quando falamos desse lugar, eu acredito muito que a mulher, ela tem uma condição dentro desse processo de ser muito resiliente e, ao mesmo tempo, muito versátil. Vai com facilidade para todos os campos e, ao mesmo tempo, eu senti assim no meu processo de estada nesses ambientes, como que a parte pedagógica me ajudou muito, e também a parte administrativa, gerencial. Então, pensar num serviço, mesmo no âmbito religioso, significa pensar em todos os seus processos, né?
o processo de aprendizado e crescimento, o processo financeiro, o processo estratégico, enfim, pensar na gestão desse negócio. E quando a gente pensa o serviço, mesmo que religioso, nesse aspecto, que não significa é, que não significa não dar a força necessária para a evangelização, pelo contrário, é organizar tempo, espaços, ferramentas para que a evangelização aconteça com maior grandiosidade. Então, eu vejo muito aí que são complementares. No entanto, quando você traz esse desafio da mulher num mundo onde a maioria são masculino, eu vivi isso na equipe na CNBB Nacional, eu vivi isso também no Regional Sul 3, onde eu era bastante minoria inicialmente, mas via como uma possibilidade de mudar esse paradigma, de mudar este conceito, e quando chegamos no final, no serviço de evangelização da juventude, nós tínhamos muitas mulheres, né? Então, estar nesse lugar praticamente naturalizar que logo mais outras mulheres também pudessem percorrer esse caminho, mulheres mais jovens, mulheres da mesma idade, mulheres mais adultas, e o quanto que é rico essa partilha, né. Também vejo como perfil de pessoa, viu. Uhum. E eu vi pessoalmente, ao final daquela jornada lá em torno de 2013, no processo final ali naquele evento do Anfiteatro Pôr do Sol com 15.000 pessoas, o arcebispo aqui de Porto Alegre chamando nominalmente a irmã Zenilde para agradecer a condução de todo esse processo. Então houve um reconhecimento dessa autoridade que foi sendo criada, né? Isso é muito comum nos processos das mulheres dentro das organizações, de muitos grupos, que primeiro precisam provar e depois conquistar o espaço, que ainda é mais fácil para os homens já chegarem com a autoridade, né? A gente vai conquistando e provando para conquistá-las, mas esse é o espaço que coube à nossa geração. Perfeitamente, e realmente a gente pode dizer que na minha percepção, eu gosto muito de trabalhar, independente lá ou aqui, mas a gente trabalha na época percebia que a mulher, eu trabalhava 200% a mais, né, Sabrina. E isso é interessante, mas eu sempre tive, homens muito colaborativos ao meu entorno. Os assessores, os padres, diocesanos, eles foram muito colaborativos e eles, compuseram uma equipe, eles deram as mãos junto comigo, e foram, assim, verdadeiros multiplicadores, dessas ações em todas as dioceses do Rio Grande do Sul. Foi um trabalho muito bonito, por exemplo, ali na preparação da Jornada Mundial da Juventude, todos eles abraçaram uma proposta que era passar com uma cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora em todos os presídios, né, nas dioceses onde eles estavam. E foi belíssimo, foi lindo, foi uma mobilização da política, foi uma mobilização das academias, foi uma mobilização das escolas, enfim, foi muito abrangente esse momento no estado do Rio Grande do Sul, tanto é que a gente reuniu em Santa Maria, né, em torno de 40.000 jovens, você esteve lá conosco, animou no palco, foi um momento muito bonito. Naquela época acompanhando como jornalista, inclusive, a visita ao presídio central aqui de Porto Alegre, que foi de fato uma experiência transformadora. E, bom, agora eu vou trazer para essa conversa, até porque eu vejo identidade e o significado que vocês duas têm para mim. Trago aqui para essa conversa alguém que é do ambiente acadêmico, não é religiosa, mas se chama Sandra de Deus, foi minha mestra no jornalismo, e aqui e quis trazer essa ilustração, porque a academia, principalmente da esfera pública, como é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS,
É também um ambiente super regulado, hierarquizado, burocrático mesmo, até pela legislação a que responde, né? Mas, mesmo assim, essa professora universitária de jornalismo, em 25 anos na atuação, foi chefe do departamento de comunicação, diretora da rádio da universidade, criou e conduziu a Secretaria de Comunicação da universidade, foi 12 anos pró-reitora de extensão e sempre muito conectada com a inclusão, com pautas desafiadoras, com uma reflexão corajosa, além de ser a mãe também de uma jornalista, Raíssa Genro. Vamos ouvir então a Sandra de Deus. Acreditar na capacidade do outro e cultivar a solidariedade são recursos que nos permitem mobilizar diferentes ambientes, por mais estéreis, por mais árduos que eles possam ser. Tem momentos que só é preciso que alguém acredite na tua capacidade, mas em outros é necessário que tu acredite na capacidade deste outro, né? Até para mudar um percurso, para permitir que este outro se sinta à vontade no seu percurso. Para além de acreditarmos nessa capacidade de um outro dentro do nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente escolar, nosso ambiente familiar, é essencial sermos solidários, não no simples fato de estender a mão, ajudar quando precisa, mas ter o olhar sempre atento para coisas que às vezes passam um pouco desapercebidas. Até para não deixar que esse outro se sinta abandonado nas suas ideias, nos seus dramas, nos seus sonhos, né? Nós sempre pensamos que eh, é preciso incentivar o uso da tecnologia, é preciso fazer com que as pessoas se sintam à vontade, que, né, tenhamos várias possibilidades de nossos ambientes fazer com que esse ambiente dê certo, né? Que o nosso empreendimento dê certo, ou que esse espaço onde nós estamos dê certo. Mas a gente precisa levar em consideração que muitas vezes se faz isso de forma até atropelada e não se leva em consideração que esse outro tem uma capacidade, ele só precisa que alguém acredite nele, né? É preciso que se diga, né? Vai, vai que tu é capaz de fazer, né? Tal atividade. Vai que vai dar certo, né? E esse vai que vai dar certo, muitas vezes temos que fazer isso com até com certo medo, né? Tem uma frase que sempre diz assim: o medo, às vezes, ele é necessário, né? E outras vezes o medo nos deixa paralisados, né? Eu sou daquelas pessoas que acredito que se temos medo, vamos com medo mesmo, né? E que sempre dá certo quando a gente acredita e quando a gente acredita nesse outro e quando se é solidário com esse outro, todos os nossos ambientes sempre funcionam muito bem. O que me marca da fala da Sandra é esse vai com medo mesmo. E talvez essa seja a chave do engavetamento ou desengavetamento dos nossos projetos. Será isso, irmã Zenilde? Importantíssimo, né, essa fala do vai com medo, está com medo, vai assim mesmo. Eu sempre recordo da Jornada Mundial da Juventude em Madrid, quando o Papa Bento XVI, ele conclamava a juventude, eh, a não deixar os medos paralisarem. E nessa fala da Sandra, ela fala também nessa perspectiva de que os medos podem nos paralisar, né. O medo, ele é saudável, porque ele nos torna cautelosos, cautelosas, no entanto, ele não pode nos paralisar. E me chama também a atenção nessa fala da Sandra, Sabrina, quando ela diz assim: "Acreditar na capacidade do outro". Essa é uma mágica, mas é um desafio. É um desafio, porque ao mesmo tempo que a gente precisa colocar fé no outro, acreditar no outro, nós precisamos recordar que nós também precisamos de quem acredite em nós. Ela também trouxe essa reflexão, né. Na mesma medida, que nós precisamos que alguém acredite em nós, em todas as fases da nossa vida, vale lembrar que também nós precisamos acreditar em quem trabalha conosco ou, assim, apoiar, enfim, apostar as fichas, de repente, naquele novo colaborador, naquele colaborador que já está no final de ciclo e, de repente, ele pode retomar, ressignificar a sua carreira dentro da instituição.
E ela traz também esse aspecto da solidariedade, né. Os valores sempre eles encantam as pessoas, né. É sempre um desafio vivermos coerentes com os valores da compaixão, da misericórdia, da solidariedade. Mas, no entanto, esse exercício, essa busca verdadeira, genuína, honesta, né, esse ser nós mesmas diante, das situações, faz com que o ambiente dê mais certo, como ela diz, né. Nós precisamos fazer com que o ambiente dê certo, mas para fazer com que o ambiente dê certo, é preciso que a pessoa dê certo, né. E eu acho que exatamente isso que tu começaste falando, acreditar na capacidade do outro, que é o que eu comentei há pouco, né, de associar o significado de vocês para mim. Porque a professora Sandra de Deus, me dava as disciplinas de rádio na universidade, porque eu entrei para o jornalismo pensando em escrever, que foi só o que eu não fiz na minha carreira, né. Sempre trabalhei com rádio e TV, muito por esses vais da professora, que foi uma grande influenciadora nas minhas experiências de rádio e agora em podcast. E a Irmã Zenilde da mesma forma, né, porque me lançou um desafio como apresentar em palco, que era uma coisa que também nunca fazia, né, só como jornalista lá dentro de estúdio, né, fazendo coberturas de rádio. Daqui a pouco vem o desafio, um palco interior do estado. Quando chego lá, 40.000 pessoas. Inédito na minha vida, realmente marcante, uma experiência daquelas que nem pensa que um dia possa fazer. Então, essa confiança que a gente recebe em missões é quando os outros, às vezes, acreditam mais que nós mesmos, e que nos fazem dar passos importantes, que depois destravam uma série de outras habilidades e competências que a gente pode vir a desenvolver. Então, acho que aprendi muito com vocês nesse sentido, sempre gostei de lançar as pessoas a desafios. Ainda hoje as pessoas me dizem, mas é a primeira vez que eu gravo um podcast. Eu digo, tá, então vamos, sempre tem uma primeira vez. Isso tem acontecido quase todo episódio que eu gravo, alguém, né, um pouco inseguro em fazer uma gravação, e eu poder dar esta segurança, porque alguém algum dia me ensinou a fazer isso, né? E sou muito grata por isso. E me vem aí a pergunta para quem nos ouve, né? Você está ouvindo esse episódio. Você tem alguém que te impulsiona com medo mesmo? Você tem impulsionado? Fico pensando até nos nossos filhos, né? Se a gente aposta nos voos, ou se nós temos sido... Mas é uma carga pesada. Então, são reflexões que faço aqui neste momento, pensando não só em carreira, mas como a gente fala em empreendedorismo feminino e materno. E daí já vou linkar até por uma questão de tempo, que eu já tinha comentado aqui com a irmã Zenilde, que iríamos sofrer um pouco para tentar fazer caber em meia hora essa nossa conversa, mas trazer aqui a ilustração a seguir da delegada Nadine Flor, que eu arranquei das férias por um instante, gravou em lugar incerto e não sabido, vai ter uns ruídos aí, mas aceitou falar da jornada numa instituição igualmente hierarquizada, bastante masculinizada, que é a polícia, em que ela contribuiu com o desenvolvimento das delegacias da mulher, chegou a ser, então, a primeira chefe de polícia mulher no Rio Grande do Sul recentemente, e atualmente exerce um mandato como deputada estadual. Ela que é casada e mãe do Cadu, de 13 anos. Muito legal a gente poder falar sobre as nossas carreiras, as carreiras em que mulheres se destacam em universos completamente masculinos. Eu sou a delegada Nadine, sou delegada há mais de 20 anos, hoje entrei também num outro mundo, o mundo da política, e nesses últimos 20 anos como delegada de polícia, em um universo completamente masculino, consegui chegar como primeira mulher chefe de polícia. E acredito muito na capacidade da mulher. Eu sempre digo que talvez o que nos leva longe, primeiro, é não termos medo, não nos sentirmos culpadas de deixar muitas vezes a casa, o marido, o filho, que cresce com orgulho, e nunca vou me esquecer, eu tenho um menino de 13 anos de idade e eu sempre me preocupava muito pelas minhas ausências. E lá atrás, uma mulher que foi a primeira desembargadora do estado do Rio Grande do Sul, Maria Berenice Dias, quando ele tinha 1 mês de idade, eu pensei em sair da delegacia que eu estava, que era justamente uma delegacia pesada, a delegacia das mulheres, ela me disse, Nadine, continua em frente, porque teu filho lá na frente vai ter muito orgulho de ti. E é o que eu sinto hoje. Ele tem muito orgulho da mãe que ele tem, e isso faz com que eu me sinta ainda mais fortalecida para poder seguir em frente em novos desafios em ambientes completamente masculinos.
Não tenho dúvida de que o que me movimentou, o que me moveu e o que fez com que eu me destacasse também no meu ambiente é que eu continuasse sendo eu mesma, como mulher, como mãe, a Nadine de sempre. Eu acho que esse é o grande diferencial de todas nós mulheres, é nós não estarmos em determinados locais e querermos fazer como os homens sempre fizeram. Nós temos que fazer diferente, com o nosso intuito, com o nosso jeito, com a nossa sensibilidade, chorando quando tiver que chorar, pedindo ajuda se tiver que pedir ajuda, mas não deixando a nossa essência de lado. Eu acredito muito que o que transforma as instituições, os ambientes, os órgãos, os espaços da sociedade por onde nós passamos, o que transforma é justamente essa diferença entre homens e mulheres. Eu nunca quis ser igual ao homem. Eu sempre quis o meu espaço, sempre batalhei por equidade, por oportunidade, e quando cheguei nesses espaços, eu me coloquei como mulher, sendo exatamente como eu sou, com as minhas fraquezas, com as minhas sinceridades, com as minhas virtudes, porque nós mulheres conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Nós somos guerreiras, nós somos serenas também quando temos que ter em momentos de crise, e isso faz muita diferença nas empresas e nas instituições. Então, se eu pudesse dizer para as mulheres que estão nos ouvindo que eu nunca quis igualdade entre homens e mulheres, eu quis justamente ser diferente, e eu acho que essa diferença, esse jeito de ser mulher, do jeito que eu sempre fui, é que fez com que eu conseguisse conquistar espaços ainda não ocupados, e continuo batalhando para que nós mulheres possamos estar em qualquer lugar. Como eu disse no início, a gente vai fazendo enfrentamentos diários e às vezes nem para olhar essa jornada. E apareceu de novo aí a questão do vai com medo mesmo. Mas daí repasso essa pergunta a ti. A Nadine disse que chegou a pensar em desistir quando estava com um filhinho pequeno. Irmã Zenilde, já pensou em desistir? Já teve esse choro aí que a Nadine mencionou? Como é que fica, né, esse ser feminino? A gente já comentou um pouco nos meios masculinos. Já teve esse momento de pensar em desistir? E quais são os estímulos, né, para a continuidade deste movimento? É interessantíssimo quando ela fala desse momento, né, de logo pensar em desistir, porque pode ser, né, que a culpa ou aquela crença social pese, seja na mulher ou seja na pessoa que está fazendo a opção, né. Sim, não é que eu pensei em desistir, mas eu tenho uma resiliência muito forte, eu carrego essa atitude da resiliência, e isso também eu me considero uma pessoa bastante forte do ponto de vista de tônus emocional, de suportar as coisas, né, mas que dá aquele enfraquecimento interno, sabe, Sabrina? Aquele enfraquecimento de que às vezes parece assim, nossa, nem todo mundo está vendo o que eu estou vendo, e isso me angustia, isso me deixa querendo repensar o caminho. Sei bem. Mas sempre tem algumas perspectivas, alguns horizontes, algumas visões que reafirmam, é preciso continuar, porque provocar experiências, provocar vivências que tangibilizem, essas possibilidades, porque a alegria da gente, conquistar algo que era desafiador ou não creditado por um grupo, é uma coisa fantástica. E eu aqui, ressalto essa questão que a Nadine traz da capacidade da mulher acreditar na capacidade, né, não deixar que as circunstâncias ao seu entorno, façam duvidar da sua própria capacidade. Essa dinâmica de que, nossa, minha ausência vai fazer falta para o filho, e ali pode ser que a ausência e o estilo de vida que ela passou a ter, fortaleceu o filho, e o filho olha para a mãe com orgulho, e esse filho com certeza sempre apoiará a sua esposa, apoiará suas filhas, apoiará as mulheres para continuar nessa jornada. Então são starts que vão acontecendo na sociedade, sinais de luz que podem estar sendo uma referência e uma mudança de mindset, uma mudança comportamental que a gente não consegue mensurar até onde se chega. Mas é importantíssimo a gente criar redes de apoio entre as mulheres, a família, os esposos, os filhos, darem essa força para a mulher como rede de apoio, de buscar a criança na escola, enfim,
essa rede é muito importante, para que essa mulher possa cumprir também essa missão significativa de ser a mulher transformadora, e que não precisamos competir entre homens e mulheres, que podemos caminhar em conjunto, habilidades diferentes, a competências diferentes, e nós somos complementares, né? Perfeito. E nesse sentido, eu acho que não tem como deixar de pensar na espiritualidade de vocês três que falaram aqui, como uma dimensão humana, independente de religião, né? Mas isso que se fala de vida, de essência, de reconhecer propósito, e inclusive no mercado de trabalho, que passou a prestar atenção quando se abriu para pensar nas pessoas como seres integrais, com atuação sistêmica, em que tudo impacta em tudo. Então, quanto mais completos, mais colaborativos, mais realizados, né? E não escravos produtivos. Mas isso aí já é uma outra conversa. Então, para encerrar esse episódio, peço aqui a indicação de leitura dentro da nossa mentoria bibliográfica. Eu quero trazer presente, eu gosto muito do Sun Tzu e tinha pensado neste livro logo que você sugeriu, mas trago presente o Aprenda a Empreender antes que o mercado exija, do professor aqui do Centro Universitário, Cláudio D'Artagnan Barros, ele que é o nome aí de referência na qualidade aqui no Brasil. Então, deixo essa proposta. Obrigada pela indicação e, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade para essa conversa, irmã Denise. Gratidão sempre, Sabrina, é sempre uma grande satisfação trocar contigo. E muito obrigada você que nos ouve, que nossas conversas possam levantar perguntas, insights e suporte para desengavetar projetos e encorajar realizações. Vai com medo mesmo. E se lembrou de alguém ao fim dessa conversa, encaminha o link, promove essa escuta agora mesmo. Se curtiu, compartilha. Até o próximo!